Olá a todos, todas e todes. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a consciência negra. Consciência negra nada mais é do que um símbolo de luta, resistência e consciência de que a negritude não é inferior. E para a gente entender a negritude, a gente não precisa somente focar nessa ideia de negro como algo igual. A gente precisa ver o negro em todas as suas camadas e condições sociais. Ver esse negro em sua diversidade. Por exemplo, o negro, quando a gente fala de negro, a gente não está falando somente do homem cis, hétero. A gente está falando sobre o negro, sobre a negra, a mulher marcada por esse gênero que sofre um racismo aliado a outro sistema de opressão, que é o sexismo. A gente está falando do corpo negro deficiente, que é marcada aí tanto pela negritude quanto pela deficiência, pelo estigma social com relação à deficiência que ele tem. Nós estamos falando do negro LGBT, que vai sofrer não só pelo racismo, mas também por sua orientação sexual. Nós vamos ter o negro pobre, que também vai ser afetado aí por fatores socioeconômicos. E interessante a gente pensar que o Brasil possui a maioria das pessoas do Brasil se autodeclaram negras. E, no entanto, quando a gente olha para as esferas de poder, a gente percebe que quanto mais alto é o cargo, mais exigente é uma empresa, ou quanto maior é o grau de, de exigência de um cargo para uma empresa, a gente vê que os negros vão se tornando minoria naqueles espaços. Não é à toa que a maioria das empregadas domésticas são mulheres negras. Por quê? Porque o grupo, esse recorte social negro, ele é a maioria das pessoas desempregadas em subempregos e empregos que são considerados inferiores pela sociedade. Então, falar de negritude é falar desse recorte social, dessas condições de oportunidade que muitos deles não têm. Se a gente for pensar, por exemplo, em um corpo que é uma mulher negra, trans, com alguma deficiência, ou mesmo só mulher trans negra, a gente percebe que ela sofre duplamente pela condição dela, não só de ser mulher e negra, triplamente na verdade, mas também por causa dela ser trans. E principalmente se ela não tiver passabilidade, as pessoas vão olhar para aquele corpo e vão ter preconceito com ela. Não vão conseguir respeitar ela enquanto um indivíduo que possui sentimentos, que se entende de um jeito, e as pessoas simplesmente tentam apagar tudo isso e tentam impor a essa pessoa uma condição que ela não se reconhece. Então, quando a gente fala sobre essa imagem de consciência, símbolo de consciência enquanto luta e resistência, a gente está falando que se a gente está defendendo que todos têm direitos às mesmas condições de oportunidade, a essa equidade, a gente precisa tratar desses problemas sociais. Não é à toa que, em meio à pandemia, esse número de bilionários que aumentam seu patrimônio aumenta enquanto a maioria da população em condições de vulnerabilidade vão para as portas dos mercados catar lixo. E inversamente a esse aumento dessa classe, desse patrimônio desses bilionários, a gente vê que a classe mais vulnerável começa a frequentar mais os lixões, catando lixo. E a gente precisa se perguntar por que numa das maiores pandemias da história da humanidade, uns conseguem fazer muito dinheiro, e enquanto outros
enquanto a pobreza se alastra e a extrema pobreza também. E aí a gente precisa também pensar nesse nosso sistema, nesse pensamento nosso liberal de igualdade, fraternidade e liberdade, mas que liberdade é esta que eu defendo nesse sistema liberal de exploração do outro, em que a gente vê o outro somente como um meio de produzir nossas riquezas, e a gente explora esse outro, a gente olha esse outro nos lixões, e ao invés da gente se indagar sobre esse sistema desigual que nos afeta, em vez da gente pensar nesse sistema e tentar lutar para que todos tenham as mesmas condições, todos tenham acesso, pelo menos ao básico, educação, saúde, alimentação, lazer, a gente olha para essas pessoas e pensa, no Brasil sempre existiram pessoas catando comida no lixo. A gente olha para essa situação como se fosse um dado natural, porque é isso que o nosso sistema de pensamento vai querer que a gente entenda, que é natural. As pessoas, o sistema é desigual, as pessoas são desiguais e é isso. E ao invés da gente indagar, a gente lutar para que todos sejam verdadeiramente libertos e não a liberdade de uns em detrimento de outros, a gente acaba tornando este homem descrito no poema de Manuel Bandeira, que está catando lixo está catando comida entre os restos de lixo. A gente não olha esse homem como um homem marcado pelo gênero, orientação sexual, pela cor da pele, pela condição socioeconômica que ele tem. E a gente não consegue perceber esses fatores sociais que condicionam esse homem. A gente tem uma pandemia em que a maior parte das pessoas que foram afetadas foram homens negros, mulheres negras, pobres, e a gente não consegue entender que isto não é apenas um problema que essas pessoas foram mais afetadas pela pandemia, se infectaram mais, que foram as pessoas que foram mais hospitalizadas e têm mais chance de contrair o Covid graves, porque elas se expõem mais por causa da sua condição socioeconômica, que a faz se expor mais. Se ela não se expor para tentar ganhar o sustento, ela vai morrer de fome. Então a gente tem um sistema capitalista que explora as pessoas e que vive dessa exploração dessas pessoas, em que poucas pessoas conseguem riquezas a partir da exploração do trabalho do outro, porque eles controlam os meios de produção. Então, ter consciência é ter consciência de que a gente precisa lutar por um país em que todos tenham acessos iguais aos mesmos direitos, independente de qualquer coisa. Esta deve ser a nossa luta. Então, consciência negra é pensar nesse negro pobre, nessa negra mulher, a mulher trans, o homem trans, o negro gay, o negro de religiões não majoritárias, o negro que é deficiente. Então, pensar em todos esses sistemas de opressão, e desigualdade que afetam esses diversos corpos negros. E aí é por isso que é tão importante essa aliança entre o movimento negro, o movimento feminista, o movimento transfeminista, o movimento LGBT, o movimento de pessoas que lutam contra o capacitismo, o movimento que luta contra a gordofobia, e todos esses movimentos que buscam a liberdade do indivíduo e que lutam pela igualdade e equidade de todas as pessoas diante da nossa sociedade. E outra coisa, quando a gente fala sobre a negritude, a gente também diversa sobre um tema muito delicado que é o privilégio. É importante a gente reconhecer quando a gente tem privilégios, quando a gente está sendo
está ganhando uma vantagem somente por causa da nossa condição. Eu, enquanto homem, preciso ter consciência de que eu tenho na sociedade determinadas vantagens que uma mulher não tem. E, principalmente se a gente for ver questões de condições salariais, os homens ganham muito mais do que as mulheres. Mas é importante também a gente ter esse recorte racial, étnico, porque mesmo as mulheres brancas, elas ganham muito mais do que os homens negros. E aí, que Brasil é este em que a média salarial das mulheres brancas e dos homens brancos é superior aos dos homens negros? A gente precisa repensar se todos têm, se candidatos negros e brancos têm as mesmas condições, têm as mesmas condições profissionais, têm as mesmas qualificações, porque que uns ganham mais e outros menos. E aí, quando a gente fala sobre racismo e sobre sistemas de opressão, a gente precisa reavaliar esses privilégios que a gente tem enquanto indivíduo, que é para a gente poder lutar para que o outro tenham tantas oportunidades como nós temos. E quando a gente fala sobre privilégio e sistema de opressão, a gente não está falando sobre o indivíduo, não é você. O problema não é você, não sou eu, mas o sistema como a sociedade se estrutura. Se a gente for pensar o capacitismo, nós, enquanto pessoas de corpo capaz, a gente não tem preocupação de entrar em um prédio e ficar pensando, vai ter elevador para mim, vai ter rampa de acesso, como é que eu vou acessar o andar que eu quero? Eu vou ter que pedir ajuda para as pessoas, mas eu me sinto desconfortável. Por que as ruas, as cidades não são projetadas para atender o meu corpo enquanto pessoa com deficiência? Eu, enquanto homem, não preciso me preocupar de estar andando tarde da noite ou de estar andando numa rua vazia e alguém me abordar e me violentar sexualmente. Eu não tenho essa preocupação. Claro, o homem pode ter a preocupação de ser assaltado, mas não tem a preocupação, geralmente, de ser violentado sexualmente, quanto as mulheres têm. Então é importante a gente saber dessa nossa condição para a gente lutar por uma sociedade que seja igualitária. Por mais que esse nosso sistema capitalista, esse nosso pensamento liberal nos sujeite a uma ideia de que para a gente ser liberto, para a gente ter nossas vantagens, é preciso a exploração do outro, mas a gente precisa superar essa ideia. Então, era isso que eu queria falar.